A gente vai entrar em CPMI agora, vai falar de CPMI. Vai ter, né? Vai ter. Já dá até arrepios, né, de lembrar como o Brasil se dividiu, ou estava dividido, e aí com a entrada de CPIs e CPMIs, as coisas ficaram ainda mais divididas em dois lados, né? O país estava super polarizado, segue polarizado, e pelo jeito essa polarização não ficou para trás, não. Antes disso, deixa eu só trazer um outro respiro, porque o nosso ouvinte me lembrou aqui, claro, né? Como é que a gente esquece disso? Que Gonçalves Dias, de fato, foi o principal poeta brasileiro, gente. Do romantismo. Romantismo? Foi ele quem escreveu Ijucapirama, que é Sou bravo, sou forte, lembra desse poema maravilhoso? E dentre outros, gente, isso aqui, ó, que não dá pra esquecer jamais. Tô lenta aqui na mesa hoje. Essa criada. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Não, mentira, essa é uma adaptação. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Uma adaptação. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. É só isso. Antônio Gonçalves Dias é o autor dessa coisa maravilhosa. O principal poema brasileiro, acho que sim, né? Que o mais conhecido, será? Um dos principais. Então é isso. Só para dar um respiro antes de falar de algo que certamente vai nos cansar por muito tempo. Esse aí é Canção de Exílio. Canção de Exílio. Canção de Exílio, né? No Congresso, a base de Lula mudou o discurso. Lutava contra, mas agora defende a criação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. A oposição já escalou como integrantes os deputados Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e André Fernandes, que é justamente o autor do requerimento de abertura da comissão. A disputa agora é para saber quem é que vai ocupar os postos-chave, como presidência, vice e também relatoria. O senador Eduardo Girão, do Novo, se prepara para um movimento de blindagem por parte do governo. Vai querer melar, né, essa CPMI, né, vai querer ocupar para blindar. Né? Foi isso que a gente viu em algumas CPIs na história do Brasil. Deputado federal Lindbergh Farias, do PT, rebate e lembra que a oposição quem tem a perder. Eu estou convencido que essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Porque uma coisa eles não vão conseguir mudar com falsas narrativas. Todos sabem que foram as bases bolsonaristas que atuaram naquele dia 8 de janeiro. Sheila, agora, além, quem é que vai ficar com o cargo-chave? É muito importante porque é quem vai ter o controle maior da narrativa, né? Algo que a gente tem ouvido ao longo dos últimos anos. Você vê que cada um aqui está dizendo que o outro vai perder. Isso. Né? E aí também uma discussão muito forte de que é o governo quem tem que ficar com a presidência, não tem que ser o autor do pedido, do requerimento, né, para abertura da CPMI, até porque ele é um dos investigados, né, de participação. Nem faria sentido, né? Segundo a base do governo, sim. Agora, segundo a oposição, não. Então vai ser, olha, aquele período de guerra de narrativas. A gente achou que ia estar livre disso, que já poderia discutir projetos, né? No começo do ano falávamos sobre isso aqui. Olha, estamos falando sobre o novo teto de gastos, que não é teto de gastos, né? O tal do arcabouço, cuja palavra nem aparece no texto que foi realmente entregue ao Congresso Nacional. Vamos falar de taxação, vamos falar de reforma tributária. Que bom que a gente vai falar sobre essas coisas. Nada, esquece, volta tudo. A gente vai voltar a ter essa polarização, a briga, a disputa pela narrativa. E olha, pode esperar aí nas suas redes, no seu WhatsApp, aquela coisa arrastada vai seguir por muito tempo. O tempo dessa CPI, pelo menos. Caramba, e com aquele palanque todo, com aquela vitrine toda, para um monte de gente sambar, né? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que o governo apoia, falou sobre essa orientação de bancada de apoio à criação da CPMI, e aí, na sequência, ele falou que a abertura dessa comissão não deve atrapalhar. A Carla estava falando de votações importantes aqui, a gente tem 12 MPs na fila, tem a reforma tributária mais adiante, e antes da reforma tributária, a aprovação do marco fiscal, mas, segundo Alexandre Padilha, a CPMI não vai atrapalhar as votações previstas no Congresso.
nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI, vamos enfrentar este debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. Vamos fazer o enfrentamento político no Congresso Nacional e, na minha opinião, esse enfrentamento político será a pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória que é um verdadeiro terraplanismo, mais uma vez daqueles que passaram pano nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. O calendário para que a gente possa aprovar o mais rápido possível o marco fiscal está absolutamente mantido. Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado já sinalizaram publicamente, também no diálogo que nós temos com os dois, de que esse calendário será o mais rápido possível mantido e que o enfrentamento político que existirá, né, caso seja instalada a CPMI, e também o processo de apuração que cumpre as instituições, sobretudo a Polícia Federal e o Judiciário, na minha opinião, não vão afetar em nada o calendário de votações dos temas prioritários do governo, que é o marco fiscal, o debate da reforma tributária e os conteúdos dos 12 projetos que estavam nas medidas provisórias, que estão em andamento nas comissões mistas ou sendo emendados nas MPs que já temos. A conferir, né? Se o calendário vai ser mesmo mantido, porque a história nos mostra que CPIs conseguiram paralisar completamente outras votações. E a gente está num momento muito sensível, muito delicado da economia, em que há necessidade premente de aprovação de projetos fundamentais para a gente seguir em frente, entre eles do próprio marco fiscal e a reforma tributária, que o governo acredita conseguir aprovar até o meio do ano. A gente sempre acha essa previsão muito otimista para uma discussão que já dura décadas aqui no Brasil. Mas vá lá, havia um ambiente, né? O próprio governo dizia, a presidência da Câmara, do Senado, um ambiente propício para caminharmos com a reforma tributária. Precisa ver o quanto a CPMI contamina esse tal do ambiente favorável para aprovação dessas medidas. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o requerimento de abertura da CPMI vai ser lido já na semana que vem, próxima quarta-feira. Eu acho até que o governo devia ter tido essa postura desde o início, que é uma postura que eu tive de afirmar a gravidade do 8 de janeiro, das consequências daqueles atos antidemocráticos e que era legítimo ao parlamento fazer as investigações próprias relativamente a isso.